Olá, boa noite. Hoje é terça-feira, a gente está nessa edição extra do Linha de 5 para compensar a nossa ausência na semana passada. Como vocês podem perceber, o Bruno não está aqui com a gente. A gente teve esse probleminha de escala e o Bruno hoje é desfalque aqui na nossa escalação do Linha de 5. Mas não tem problema, eu continuo aqui acompanhado de muitos craques, estou rodeado de 3 deles aqui. Então a gente vai ter muito assunto para falar e muita resenha futebolística nessa pandemia. Então, o programa de hoje, a gente vai falar muito sobre Jorge Jesus e essa novela toda que envolveu a questão do Benfica, o interesse do Benfica, e ele quase indo para Portugal, de acordo com tendo tudo fechado, de acordo com a imprensa portuguesa. Vamos falar também do jogo de amanhã. Afinal, amanhã é a decisão do Campeonato Carioca, entre aspas, é a decisão, de fato, da Taça Rio, mas ela pode acabar sendo a decisão do Campeonato Carioca se o Flamengo vencer o Fluminense. Amanhã o Campeonato Carioca estará encerrado. E para fechar também todas essas questões que envolvem esse jogo, mais polêmica na questão das transmissões. Flu TV, Flá TV, Globo, tudo isso rodou esse jogo e a gente vai falar muito sobre esse assunto aqui. Para começar, eu queria falar sobre Jorge Jesus, Hoffman. Vou começar com você, boa noite, porque a gente conversava muito antes do programa no nosso grupo do WhatsApp sobre essa possibilidade do Jesus ir para o Benfica e o que seria melhor para ele no âmbito esportivo, no âmbito profissional, tirando a questão pessoal nesse momento todo da pandemia. Então, eu queria falar um pouquinho com você sobre essa questão. Você acha que hoje ir para o Benfica pode ser esportivamente mais interessante do que o Jesus ficar no Flamengo? Boa noite, Pedro. Boa noite a você que está nos assistindo, meus companheiros de mesa, em especial o Bruno, que não pôde estar com a gente hoje. Eu acho que, em termos esportivos, o Jesus ele estaria dando um passo atrás na carreira dele por conta de ele já ter treinado o Benfica, já ter construído uma história dele em Portugal, ele é um dos técnicos mais reconhecidos dessa geração mais recente de Portugal. E no Flamengo ele tem uma possibilidade maior de construir uma dinastia e de ter um reconhecimento muito maior pelo trabalho dele por conta da forma que ele pode construir essa dinastia. O trabalho do Jesus é excelente, se você parar para analisar os números. Quando um treinador, na sua primeira temporada, teve números tão expressivos e teve a conquista dos 2 principais campeonatos em disputa. Isso que ele chegou perto na Copa do Brasil, que acabou sendo eliminado pelo Atlético Paranaense, mas ele tinha acabado de chegar, mal treinou o time. Então, eu imagino que no próprio Benfica ele não teria o material humano que ele teria no próprio Flamengo, por conta da crise financeira que o Benfica atravessa no momento. A ida dele para lá seria até uma manobra meio política, uma meio loucura, para tentar resgatar um pouco do momento do Benfica, que está num momento de uma crise política, como eu falei, e também numa crise financeira. Então, eu imagino que ele, no Flamengo ele tem uma oportunidade maior de demonstrar o trabalho dele e se valorizar buscando o bicampeonato brasileiro e também a da Libertadores, porque eu não imagino nada além de uma catástrofe para tentar tirar esse favoritismo que o Flamengo tem. Se o time do Flamengo era bom e jogava um futebol muito bom ano passado, o elenco se reforçou e essa pausa, esse período de férias, entre aspas, de ausência de jogos, é até bom, porque o Flamengo ano passado jogou até o final de dezembro e em janeiro, menos de um mês depois, já estava em pré-temporada quase. Os jogadores mal tiraram férias. Esse intervalo é até bom pela questão física. Então, eu imagino que essa construção de uma dinastia, essa construção de um legado no Flamengo, seria algo muito maior para o Jorge Jesus, que já fez a história dele em Portugal, e provavelmente não teria as condições financeiras para montar um time tão bom quanto ele já montou antes. E a gente discutia muito, a gente falava sobre a questão do Jesus de ir para o Benfica, na questão dos objetivos mais da carreira dele, que a gente sabe que ele tem vontade de treinar um grande clube da Europa. Então, na minha visão, o Jesus tem mais chance de fazer isso hoje, sendo técnico do Flamengo e conquistando o bicampeonato da Libertadores, do que sendo um treinador do Benfica ali, vamos botar assim, um protagonista, vamos supor que ganhe tudo dentro de Portugal, mas não conquistando nada a nível europeu, como foi nas últimas passagens. Vale lembrar que o Jesus perdeu 2 Ligas Europas, mas eu vou comparar como se fosse Libertadores e Champions League. Então, seria mais ou menos, Rafa, trocar uma quartas de final, umas oitavas de final de Champions League por um bicampeonato da Libertadores ou uma final da Libertadores. Você acha que o Jesus tem mais chance de correr atrás dos objetivos dele, de assumir um grande clube europeu? Em qual caminho? Opa, boa noite, Pedro. Boa noite, amigos da mesa. Boa noite ao
Bruno e os espectadores que estão nos assistindo agora. Eu acho que você foi até generoso com o Benfica, porque no atual momento do Benfica, eu não vejo o Benfica chegando na quartas ou oitavas de Champions League, para falar a verdade. Eu acho que chega aí para a Champions League, mas acabaria caindo na fase de grupos, todo respeito a qualquer torcedor do Benfica que esteja assistindo a gente. Provavelmente chegaria umas quartas da Europa League, oitavas, quartas, e eu vejo isso mais como pessoal mesmo. Se ele quiser voltar agora, não é esportivamente ou por dinheiro, porque o Benfica está numa crise financeira, não faz sentido, ele não tem mais dinheiro que o Flamengo. Então, seria mais pessoal, saudade de casa, o Corona. Então, ele tem mais chance aqui no Flamengo. Ainda tem títulos para conquistar, Copa do Brasil. O Mundial a gente não sabe, porque não sabe se vai ter. Então, essa ideia do Benfica é mais um all-in do presidente deles. Então, eu vejo melhor para a carreira do Jesus ficar no Flamengo. Até porque, todo respeito a Jesus, por mais que ele seja o técnico incrível, o melhor do Brasil no momento, eu não vejo ele chegando ao nível de mercado maior. Pela idade avançada, o fato que ele não fala outra língua, isso é muito dito em Portugal, que ele não foi para a Premier League antes, porque ele não fala inglês. Então, eu vejo que o melhor para ele é ficar no Flamengo mesmo. Eu concordo com você quando você fala dessa questão pessoal. Eu teria visto essa saída do Jesus para o Benfica como algo extremamente pessoal. A gente lembra que o Jesus tem família em Portugal, é de lá, sempre quando tem uma oportunidade vai para lá, passa todas as férias dele em Portugal. Então ele tem uma ligação muito forte com o país, com a terra natal. Então, devido a esse momento todo de pandemia, de indefinições aqui do Brasil, eu teria visto essa saída do Jesus para o Benfica como uma questão bem pessoal mesmo. Eu falo isso porque a última notícia que a gente tem sobre o Jorge Jesus foi que o Globo Esporte soltou há poucas horas, soltou que o Jorge Jesus disse não ao Benfica, apesar de todo esse assédio, apesar da imprensa portuguesa fazer um alarde todo e anunciar até salário do Jorge Jesus e de que estava tudo certo lá entre ele e o ex-clube. Leal, eu queria saber de você se você concorda um pouco com essa visão, se você via essa saída dele como uma coisa pessoal e se você acha, eu queria insistir nesse debate, se você acha que hoje o treinador ele tem mais chance aqui de formar uma hegemonia, que isso criar mais na América do Sul, né? Isso criar mais visibilidade para ele na Europa, do que ele voltando para a Europa, né? Fazendo um pouco esse bate e volta, indo para a Europa e talvez sendo protagonista em Portugal lá, se isso daria mais visibilidade para ele, para esse objetivo dele dos grandes clubes europeus, ou continuar aqui e tentar essa hegemonia sul-americana. Boa noite. Bom, boa noite, Pedro. Boa noite para todo mundo que assiste a gente. Boa noite para o Rafa, para o Bruno, enfim, para o Hoffman também. Queria pedir já para quem está assistindo a gente deixar o like, deixar a inscrição. E vamos agora para a resposta que você me perguntou, Pedro. Eu acho que o Jesus, ficando no Brasil, realmente a visibilidade dele melhora, porque o Flamengo é uma grande vitrine, é hoje o maior clube, é o melhor clube do país, tem os melhores jogadores, está na melhor fase e está com o melhor técnico. Ele ir para o Benfica nesse momento seria dar um passo atrás. Até porque, como vocês mesmos falaram ainda agora, o Benfica vive uma crise, não vive um bom momento no Campeonato Português, a torcida já não está satisfeita com o clube, então para ele ir para o Benfica agora seria uma grande furada. Seria se meter num time que não briga tanto já pelo campeonato, está numa situação difícil para o que é o Benfica em Portugal, né? Que normalmente é um clube que briga pelo título, normalmente domina o país e não está tão bem. Então, nesse momento, para ele ficar no Flamengo seria a melhor coisa. E eu, em nenhum momento, achei que ele fosse sair do clube, porque é como vocês estão falando, o cenário para ele é o cenário ideal aqui na América do Sul, aqui no Flamengo. Então, sair não faria o menor sentido. E acabou que o que vocês falaram, há pouco agora eu já disse não ao Benfica, e mesmo com um salário maior, cara, não compensa, sabe? Eu acho que tudo que ele pode fazer aqui pelo Flamengo será maior. Só entrando nessa questão que você falou da crise do Benfica, os torcedores do Benfica têm uma rejeição grande ao próprio Jorge Jesus por conta da saída dele para o rival, que foi o Sport, que na época gerou uma polêmica muito grande, deixou os benfiquistas muito irritados. Então a própria torcida ela rechaça um pouco a contratação, não é unanimidade.
No Brasil, o Jesus é quase unanimidade na torcida do Flamengo, quase unanimidade entre a mídia por conta da revolução que ele trouxe para o futebol brasileiro, pelo time, o trabalho que ele construiu aqui. Então, até para essa questão de tratamento, eu não vejo ele saindo. Eu queria trazer só esse contraponto. Só para completar a informação, essa proposta aí do Benfica, ela estaria girando em torno de 7 milhões de euros, que era o valor que o Jesus queria na época da renovação. O Flamengo acho que nunca saiu do papel, né? Até por todo momento. O salário de Jesus hoje é de 4 milhões de euros no ano, esse contrato do Jesus com o Flamengo. Então, seria realmente um valor quase o dobro, né? Um valor bem elevado. E aí, diante dessa crise política, financeira que vocês citaram, seria até uma loucura financeira o Benfica trazer o Jesus nessa altura do campeonato. E aí eu queria trazer aqui para a roda, porque eu discutia muito com o Hoffman trouxe um exemplo que eu queria trazer aqui para a mesa. Ele falou do Galhardo, quando a gente estava nesse contraponto de você está no Flamengo, te traz mais visibilidade do que está no Benfica, por mais que tenham diferenças esportivas. E aí ele trouxe o exemplo do Galhardo, que faz um grande trabalho no River Plate há muito mais tempo que Jesus. A gente está comparando um trabalho de anos com um trabalho de 6 meses, agora um pouco mais. E o Galhardo nunca teve uma proposta concreta da Europa e muito menos de times grandes, né? O Big Six da Inglaterra, o Barcelona, o Real Madrid, o Bayern de Munique, enfim, esses times que pleiteiam a posição da primeira prateleira, ali, segunda prateleira dos clubes europeus. E aí eu queria que vocês, começando pelo Hoffman, aí, comentassem um pouco essa questão do Galhardo e até fazer um comparativo com essa situação do Jesus vivida aqui no Brasil. Então, eu acho que essa questão do Jesus e do Galhardo é muito interessante porque o próprio Rafa chegou a falar que o Jesus não fala inglês. E a escola argentina de técnicos tem tido uma visibilidade grande na Europa, especialmente o Pochettino, o Simeone, tem feito bons trabalhos lá fora. E o certificado de treinador da Argentina, ele é aceito pela UEFA, enquanto o brasileiro ainda não tem esse reconhecimento. Então também tem essa barreira dos treinadores brasileiros, mas isso não vem ao caso de Jesus por conta dele ser europeu. Mas ainda assim, essa escola argentina, essa pequena grife que eles construíram, esses trabalhos, essa escola, ela seria para mim, na minha visão, um diferencial e também abriria portas por conta dele falar espanhol. Já abriria mais um país para ele poder trabalhar, que seria a própria Espanha. E também essa questão de trabalhar com jogadores que falam espanhol, porque são vários jogadores espanhóis também que jogam além, jogadores espanhóis e argentinos que jogam nas grandes ligas, principalmente os grandes clubes acabam tendo sempre um jogador espanhol ou argentino. Então essa diferença da língua também seria importante. E essa questão da longevidade do trabalho do Galhardo também vem ao caso, porque são 5, 6 anos em alto nível, com futebol consistente e trabalho consistente. O Jesus também, eu acredito que o futebol que o time do Jesus apresentou nesse tempo é superior ao do Galhardo. Só que também tem um contra-argumento de que foi só uma temporada, pode ser um ponto fora da curva, apesar de eu não acreditar nisso. Então essa longevidade, essa questão dele falar a língua, dele ter esse currículo um pouco mais extenso de sucesso aqui na América do Sul, para mim colocaria um Galhardo acima do Jesus nessa questão de receber uma proposta grande de um grande clube da Europa. Também tem a questão da disponibilidade. Não é sempre que os grandes clubes da Europa estão trocando de treinador. No momento, eu não consigo pensar em grandes clubes da Europa que estariam procurando um treinador, além do Benfica, que não é exatamente um grande clube da Europa no cenário atual por conta das questões financeiras e da questão esportiva mesmo. Os clubes que estão em uma pequena crise, que podem pensar em um treinador no momento, são o Tottenham, que vive uma incerteza da temporada. Os jogadores estão quase se pegando dentro de campo, recentemente. O Mourinho está meio balançando, o trabalho não é tão bom. O Barcelona, que vive uma crise institucional quase. E até agora não chegou nenhuma proposta para o Jesus, então eu imagino que essa proposta não venha. E se não veio para o Galhardo no passado, por que viria agora para o Jesus? Isso, para mim, parece que seja uma tendência, que talvez, por conta de não serem tantas vagas, o trabalho do Galhardo não ter sido reconhecido antes, que essa vaga para o Jesus no grande clube da Europa nunca venha chegar. E parece que é uma das poucas razões que faria ele sair do Flamengo no momento, além da saudade de casa, a relação com o Benfica e toda essa história que a gente falou recentemente. Então eu imagino que não seja algo plausível essa possibilidade do Jesus trabalhar em um grande clube da Europa. Bom, alguém quer falar que eu não concordo muito com a posição do Hoffman, não. Eu tenho embate aqui para fazer, porque, na minha opinião,
eu acho que o Jesus, por mais que o Galhardo tenha feito um bom trabalho com o River Plate, está fazendo um bom trabalho com o River Plate, o Galhardo nunca ganhou o campeonato nacional no país. Assim, então eu começo por aí. O Galhardo nunca ganhou o campeonato argentino, apesar de já ter ganhado uma Sul-Americana, apesar de ter ganhado 2 Libertadores. Eu não questiono o bom trabalho do Galhardo no River Plate, de forma alguma. Só que, para mim, o Jorge Jesus ele fez uma coisa que ninguém nunca tinha feito no futebol sul-americano. Ele chegou para revolucionar. Eu acho que a bola que o Flamengo joga hoje, com meus 21 anos de idade, eu nunca vi ninguém jogar aqui no Brasil. Ninguém, nenhum time. Eu com meus 21 anos de idade. Então, ele chegou para revolucionar. Eu vejo essa saída dele para a Europa mais fácil por ele ser europeu. Eu acho que ainda por mais que exista uma escola argentina na Europa, a gente viu o Sampaoli indo para o Sevilha, a gente viu o Pochettino no Tottenham, o Simeone está aí no Atlético de Madrid até hoje fazendo grandes trabalhos. A escola argentina tem sim um grande peso, mas eu acho que a Europa, os times europeus preferem trazer um europeu para ser comandante de um time europeu do que um argentino, do que qualquer outra nacionalidade ou qualquer pessoa que nasceu fora do continente europeu. Eu vejo por aí. Vejo outra. O Galhardo não teve nenhum trabalho na Europa. O Jesus, por mais que tenha já ido para o Benfica, para o Sporting, saído, voltado, não sei o quê, eu acho que ele já tendo essa experiência na Europa, e foi muito vitorioso com o Benfica, sim, ganhando o Campeonato Português, chegando a 2 finais de Liga Europa. Enfim, as pessoas sabem quem eles são na Europa, ele não é um Zé Ninguém. Ele já teve o test drive europeu, digamos assim. Ele fez um caminho reverso. Eu estava olhando aqui o Pochettino para ver o trabalho dele. O Pochettino começa no News Old Boys, depois vai para o Espanhol, e aí sim vai para um time grande. E aí eu vejo o Jesus até fazendo um pouco o caminho reverso. Pô, ele começa bem num time grande, um time assim, que não tem muita expressão hoje em dia, né? Na Europa, que é o Benfica, e aí ele sai do Benfica, vem para o Flamengo, e aí do Flamengo ele sim pode ir para um time grande da Europa. Eu não estou dizendo que a chance hoje é grande em nenhuma dessas possibilidades, nem ele estando no Flamengo, nem ele estando no Benfica. Eu não vejo hoje essa possibilidade sendo grande, mas eu vejo ela sendo maior no Flamengo, nessa questão, do que no Benfica, e aí, trazendo esses argumentos aí para a nossa discussão, que era essa comparação Jesus e Galhardo, eu vejo esses pontos, por ele ser europeu, por ter um trabalho, por ter já realizado um trabalho na Europa, e pela questão dele ter feito, para mim, uma coisa em 6 meses que ninguém nunca fez no futebol sul-americano. Ah, sim, ele teve um bom time na mão, mas o Galhardo também tem um bom time na mão. A gente estava comentando isso, o elenco do River Plate no ano passado, em 2019, era o mais valioso da América, valia mais que o do Flamengo. Hoje é o segundo mais valioso da América, só está atrás do Flamengo. Então, assim, o Galhardo tem um material humano muito bom na mão também para realizar um bom trabalho, como ele realiza um bom trabalho. Só que, para mim, o Jesus revolucionou. E por isso, e por todos esses aspectos que eu falei, eu boto o Jesus um pouco com essa chance maior, por exemplo, do Galhardo, apesar da consistência e longevidade aí no trabalho do Galhardo. Rafa, Leal, quero que vocês deem a opinião de vocês aí. Não, eu queria levantar uma questão aqui. A gente está falando da escola argentina. A escola portuguesa de técnicos, cara, tem hoje o técnico do Wolverhampton, tem tido um grande destaque, né, cara? Acho que é Nuno Espírito Santo. Nuno Espírito Santo, isso. Exatamente. Ele que é um técnico jovem, mais jovem não, né? 46 anos. É jovem para técnico, eu considero, pelo menos. Então, você vê que com ele, assim, já não tem a barreira da língua, que é uma coisa que o Jesus, que vocês falaram, por exemplo, não se daria tão bem, talvez, treinando na Premier League por não falar inglês. Então, cara, são coisas, assim, que tem técnicos de escolas diferentes que podem fazer sucesso. É o que a gente estava falando. O Jesus realmente faz um trabalho diferente aqui no Flamengo. Mas o Galhardo, por exemplo, ele está no River há muito tempo e talvez... Eu não sou um estudioso do River, eu acho que vocês também não são, né? Mas... não dá para saber se, por exemplo, em algum momento teve um rumor que ele iria sair ou que tinha muitos clubes de olho nele, sabe? Eu não acompanho o Galhardo de perto. Eu não sei como foram as propostas em cima dele. Mas acredito também que pela concorrência ser maior na Argentina, como vocês falaram, dá para a gente citar, sei lá, mais de 10 técnicos argentinos empregados na Europa. Então, é difícil, sabe? Mesmo ele sendo técnico de um grande time argentino, não quer dizer que
que a Europa vai olhar para ele diferente, sabe? Porque tem muitos técnicos argentinos competentes e técnicos argentinos que fazem sucesso em países europeus. Rafa? Eu acho muito difícil para um time grande europeu vir aqui no mercado sul-americano e pegar um técnico. Poucas vezes aconteceu, tipo, num time grande mesmo. Pô, o Pochettino saiu do News Old Boys, e foi pro espanhol. Você acha mesmo que o Galhardo ia sair do River Plate, um dos maiores times do continente sul-americano, para ir treinar o espanhol? Talvez porque se ele quisesse para a Europa, sim, mas eu acho que também seria um passo atrás. Você é ídolo de um time e vai trocar para um time pequeno, todo respeito ao espanhol. Então, eu acho muito difícil. Poucas vezes aconteceu com o Luxemburgo nos anos 2000, mas porque você não sabe se vai... É um estilo de jogo totalmente diferente. Tudo é diferente. Então, nem a questão só de ser diferente. Os clubes grandes não podem se dar o luxo de fazer uma grande aposta, muitas vezes. É um risco muito grande. É um risco muito grande. Até com os próprios Jesus. Desculpa. O próprio Jesus é um risco muito grande. Mesmo ele sendo europeu e tal, mas o Jesus é um cara mais velho. Como eu falei, da língua, eu acho que Premier League ele não iria. Então, Campeonato Espanhol, Campeonato Português. Então, eu não vejo o Barcelona, no momento que ele está indo no Jesus. As chances do Galhardo no Barcelona seriam maior, mas também mínimas, entendeu? Nenhum dos dois para o Barcelona. Então, eu vejo como quase impossível qualquer dos dois indo para um time grande europeu agora. Um time médio, tudo bem. Mas grande, aí já é meio delírio até. Sobre essa questão, vocês falando hoje, o Barcelona eu não vejo porque eu acho que ele já esgotou esse cartucho de apostas que ele poderia fazer. Eu acho que vocês... Contratou inclusive o Tata Martino recentemente, outro argentino, que não deu certo. Exatamente. Foi substituído. Eu vejo muito o Barcelona... Se o Jesus talvez tivesse feito esse trabalho antes, durante esse período de apostas do Barcelona, eu não hesitaria em falar que o Barcelona poderia sim vir trazer ele. Eu acho que pelo momento o Barcelona inteiro, Messi querendo sair, né? Essa possibilidade, esse rumor que ele falou que iria sair do Barcelona, a crise toda política que vive o Barcelona, acho que o Barcelona esgotou tudo que tinha que esgotar de apostar em técnico. A gente viu aí o Ernesto Valverde, assim, agora o Setien. Então, não vejo muito o Barcelona hoje fazendo isso. Mas um tempinho atrás, eu veria o Barcelona até, às vezes, bancando uma aposta. Poderia ver. E aí é que entra o ponto da nossa discussão, que eu veria nessa aposta do Barcelona. Eu veria mais lá no Jesus hoje, aqui no Flamengo, do que no Galhardo, no River, independentemente da questão de trabalho. Mas, enfim, mudando um pouco aqui o assunto, mas não saindo de Flamengo, não saindo do futebol carioca, eu queria falar sobre o jogo, né? A gente tem que falar sobre o jogo que vai acontecer amanhã, a final da Taça Rio, que pode definir o Campeonato Carioca, nesse regulamento um pouco menos maluco que o dos últimos anos, mas ainda assim um pouco complicado. O time tem que ganhar a Taça Rio, ganhar a Taça Guanabara e ser o primeiro no geral para acabar o campeonato sem necessidade de uma final. Caso um time ganhe a Taça Rio, o outro a Taça Guanabara, é como antigamente. Eles se enfrentam. E se um time ganhar as duas taças, não for o primeiro no geral, ele faria essa final. Como o Flamengo foi o primeiro no geral, foi o campeão da Taça Guanabara, amanhã a taça do Campeonato Carioca, inclusive, estará no Maracanã. Caso o Flamengo vença, ele vai levantar 2 canecos amanhã. Sobre o jogo, eu queria começar falando com o Leal. Eu enxergo o Flamengo como amplo favorito. Vale lembrar que o Fluminense não fez gol nessa volta ainda do Campeonato Carioca. Perdeu de 3-0 para o Volta Redonda, que foi derrotado pelo Flamengo agora com extrema facilidade no domingo. Sobre o jogo, eu não vejo muita dificuldade para o Flamengo levantar o 4º título, vamos botar assim, se contar Taça Guanabara, Taça Rio, o 4º e 5º título amanhã, Léo. Olha, Pedro, para essa final, cara, tem coisas que me preocupam, assim, e muito pelo lado do Fluminense. Você falando que o Flamengo é um amplo favorito, isso eu acho que para o Brasil inteiro, assim, todo mundo vê o Flamengo hoje. Acho que todo mundo quer que o Flamengo vença para que o campeonato acabe logo. E também já está muito evidente que para o Fluminense vai ser um jogo muito difícil. Você mesmo falou, eles não fizeram gol desde que voltaram da pandemia. Então, é um jogo muito difícil e me preocupa muito o fato do Fluminense exibir na sua própria televisão, né? O jogo vai passar na Flu TV,
Então, fica aquela coisa de meio que você passar uma grande vergonha diante do seu grande rival para toda a sua torcida e para deles, sabe? E para o Brasil inteiro, porque nesse momento é o jogo mais importante no nosso país, sabe? Eu nunca pensei que eu ia falar isso, mas a final do Campeonato Carioca é a grande data do futebol brasileiro nesse momento. Então, é estranho, né, cara? E um jogo sem público... eu acho que vai ser muito difícil pro Fluminense e qualquer coisa, assim, acho que um 2-0 é lucro pro Fluminense. Então, é isso que dá para esperar desse jogo. Antes de entrar até nessa questão da transmissão, você enxerga por aí mesmo, Rafa? É meio que fugir um pouco do vexame, o Fluminense, lembrando que amanhã não tem Fred e não tem Ganso, os dois são desfalques e não enfrentam o Flamengo. Você vê, é meio por aí, é meio esse fugir de um vexame? Jogar sem Fred e Ganso nem é desfalque, pô. Até ajuda o Fluminense. Olha, eu acho que não vai chegar a ser vexame, porque o Flamengo tende a... Sempre que mete um 3-0, o Flamengo já dá uma desacelerada. A gente viu isso no confronto contra o próprio Fluminense na semifinal da Taça Guanabara. O Flamengo meteu 3-0, até deu um susto, depois o Fluminense chegou a 3-2. O time do Fluminense mesmo tem sido um pouco uma pedra de sapato no time do Flamengo, entendeu? Sempre costuma jogar bem, entendeu? Meter um perigozinho, nunca chega a ganhar. Eu não sei se vai ser vexame, eu também aposto no 2-0, mas, olha, tem que passar na Flu TV, né? É mandante, a gente quer ver o jogo, Campeonato Carioca, não sei como é o centro das atenções no país, até é estranho ver, porque a gente quer... Eu acho que o Campeonato Carioca pode acabar mesmo, então até estranho ver sendo o principal campeonato do país, o único que está rolando. Então, acho que eu aposto num 2-0 no Flamengo, tranquilo. Fluminense jogando para se defender, depois vai para o ataque no final do jogo para tentar alguma coisa. Mas eu não acho que vai ser vexame, não. A gente revivendo até um pouco aí, década de 70, 80, que o Campeonato Carioca é um atrativo gigantesco para os torcedores, e dessa vez não é nem por questão de espetáculo, é por falta de opção mesmo, que a gente não tem mais nada para ver. Então, amanhã o Campeonato Carioca é a principal atração do país. E aí o Rafa falou do Fluminense sendo uma pedra no sapato. No ano passado também o Flamengo teve um jogo que o Flamengo chegou a abrir 3-0, o Fluminense diminuiu para 3-2. E nesse jogo que você falou desse ano, o empate era do Fluminense. Então, se o Fluminense empatasse o jogo de 3-3, o Flamengo estaria eliminado. Então, o Fluminense vem sim, inclusive ganhou, né? Tudo bem, era o time sub-20 do Flamengo, nem o Jorge Jesus era o treinador, mas o Fluminense chegou a ganhar do Flamengo esse ano por 1-0 nas primeiras rodadas ali do Campeonato Carioca. Agora, falando até um pouquinho mais, Hoffman, queria que você desse aí rapidamente antes de você entrar nessa questão, queria que você rapidamente falasse um pouco desse favoritismo do Flamengo, desse o seu palpite, e aí sim a gente ir um pouco para fora de campo, de toda essa questão que envolve o jogo, de todo esse imbróglio de transmissão que teve ao longo desses dias. Inclusive, até ontem o jogo tinha sido notificado que não ia ser transmitido. Então, ia ser uma final sem transmissão. Então, primeiro eu queria que você falasse aí do seu palpite, para depois a gente entrar nessa questão toda. Bom, eu acho que eu vou ter que fazer o papel de ser o último a dizer o óbvio, né? Porque eu não consigo imaginar um cenário que o Fluminense consiga vencer o Flamengo amanhã, a não ser uma fatalidade incrível na partida, uma atuação heróica do goleiro, algo assim, uma noite muito ruim do Flamengo. Mas até você pensando por isso, o time do Fluminense não fez nenhum gol em 3 jogos, estão treinando há mais ou menos 2 semanas, o Flamengo está treinando há 1 mês e meio, mais ou menos. Era até questão física impactando muito mais. O Fluminense jogou contra o Botafogo no domingo, já vai jogar de novo na quarta-feira. Esse ritmo mais acelerado pode pesar para o Fluminense na questão física. E o Flamengo, uma das principais virtudes do Flamengo é essa intensidade, esse ritmo alucinante de jogo. Então, eu acho que quase uma formalidade mesmo, porque eu acho que nem o mais otimista torcedor do Fluminense realmente acredita que vai ganhar do Flamengo por conta do futebol não apresentado pelo Fluminense e pelo excelente futebol apresentado pelo Flamengo. Então, é quase o jogo que todo mundo sabe o resultado, mas todo mundo vai ver por conta de não ter algo além disso para assistir. E sobre essa questão fora de campo, amanhã o jogo vai ser transmitido na Flu TV, até onde a gente sabe, né? Porque isso está mudando tanto, essa questão de transmissão está mudando tanto, que um dia vai ser na Globo, outro no Flu TV, outro na Flá TV, aí sai rumor, vai ser na Rede TV, o negócio está mudando tanto que eu tenho medo de falar onde o jogo vai passar.
Mas hoje sim, o Fluminense emitiu, brincadeiras à parte, o Fluminense emitiu uma nota dizendo que o jogo vai ser transmitido na Flu TV e a Flá TV vai ser transmitida com áudio, sem imagem. Mas isso pode mudar, né, Hoffman? Eu queria que você falasse aí, apesar dessa definição de hoje, isso ainda pode mudar, né? Então, nessa loucura enorme que é o Campeonato Carioca, tem mais virada de mesa, tem mais mudança de enredo do que muito filme de ação, né? Filme de suspense. Então, a princípio, por conta da MP, que só o mandante teria direito a escolher como seria transmitido o jogo, e a Globo era detentora dos direitos, mas ela rompeu unilateralmente o contrato com os 11 clubes que tinham assinado os direitos de transmissão com ela, menos o Flamengo, que seria o 12º, que não assinou o contrato. Então o Fluminense teria direito a transmitir onde ele quisesse. Como a Globo era detentora, em teoria seria nela. Mas a emissora anunciou que não transmitiria o jogo e colocou à disposição do Fluminense que ele transmitisse onde quisesse. Ele poderia vender o jogo para outra emissora e ele escolheu fazer por conta própria. Mas aí, nessa confusão toda, o Flamengo entrou em contato com o Fluminense, tentou negociar com o mandante do jogo as transmissões em conjunto, tanto na Flá TV como na Flu TV, mas o Fluminense recusou o direito dele como mandante do jogo, detentor dos direitos do jogo, inclusive um direito que o Flamengo foi o principal defensor, que tanto pleiteou tanto essa mudança nas transmissões com o Bolsonaro, fez várias reuniões com o presidente, e a Brasília em plena pandemia para discutir isso tudo, e com essa negativa do Fluminense, a transmissão em teoria seria única da Flu TV. Só que hoje o TJD do Rio de Janeiro entrou com recurso porque acredita que é exploratório, é algo injusto o Fluminense poder transmitir no seu canal e ter que obrigar o torcedor do Flamengo a assistir no canal do rival. Então tá rolando esse imbróglio jurídico todo. Então é até difícil, como você falou, afirmar onde o jogo vai passar. Mas é curioso como o Flamengo, que foi um dos detentores desse direito do mandante, está sendo um dos que mais pode ser beneficiado pela abolição da própria lei que ele tanto lutou para aprovar. É curioso, mas ao mesmo tempo tem uma questão de bastidores que a gente precisa falar, que o procurador do TJD ele tem uma ligação com a FERJ, então pode ser que também tenha uma movimentação nos bastidores da FERJ tentando garantir que a transmissão seja mais divulgada, porque tanto o Fluminense como o Flamengo têm interesse no jogo. Só que com uma transmissão na Flá TV vai atrair mais público naturalmente, porque com certeza vai ter algum torcedor ou outro que vai ter uma pequena birra ou simplesmente não vai saber que a partida vai ser transmitida na Flu TV. Então, aqueles canal do YouTube do Flamengo, que é muito grande, pode aumentar a divulgação, a visibilidade desse jogo tão incerto, tão maluco, em tantos sentidos, e pode ser uma forma de tentar fazer as últimas do Campeonato Carioca, que parece que cada vez mais ou sofre uma grande reformulação, ou como o Rafa disse, vai acabar. Por isso alguns torcedores do Flamengo até brincavam que o sorteio do sábado, o sorteio da segunda-feira, perdão, que definiria o mando, ele seria mais emocionante que o próprio jogo de amanhã, né? E o sorteio que acabou dando o mando pro Fluminense. Léo, você vê essa questão um pouco desse futuro do Campeonato Carioca aí acabando, porque lembra que a Globo rompendo o contrato, a FERJ perde o dinheiro, assim como todos os outros times perdem o dinheiro também, principalmente os clubes pequenos, né? Então, como é que você vê essa estruturação aí? Falar um pouquinho primeiro dessa polêmica envolvendo o jogo de amanhã, esse futuro do Campeonato Carioca. Olha, Pedro, o campeonato, eu acho que ele caminha um pouco para o fim se essa medida provisória se tornar uma medida para ficar mesmo, sabe? Uma lei, se concretizar. Então, acaba que, sim, eu sinto que o campeonato pode não, sabe, uma mudança de formato brusca, né? Uma coisa que acontece quase todo ano, mais ou menos, no Campeonato Carioca. Eu sinto que o que pode acontecer é a gente ter menos times participando. Eu sinto que os clubes, por exemplo, os que são menos tradicionais, eu sinto que, sei lá, ficaria o Bangu, Madureira, clubes que têm mais história no Rio, e os outros que são um pouco menores, mais recentes, eu acho que eles acabariam ficando sem orçamento, sem condições de participar. Então, nesse momento, o futuro que eu vejo para o Carioca para o ano que vem, reduzir o número de times e, assim, reduziria o número de jogos e ia ficar praticamente um torneio de pré-temporada, né? Até porque, mesmo assim, mesmo para os clubes grandes, a gente fica às vezes com essa visão de que, para os clubes grandes é cômodo acabar o campeonato. Não necessariamente, porque você perde uma pré-temporada, você perde ali uma preparação para o Campeonato Brasileiro. Você perde uma movimentação de renda no início do ano, que é importante para os clubes.
Então, eu sinto que o Campeonato Carioca vai continuar, mas em outro formato, sabe? Eu sinto que vai ter uma forma reduzida do campeonato. Bom, o programa está quase chegando ao fim. Eu queria falar com o Rafa primeiro as considerações dele aí sobre esse assunto antes da gente encerrar. Olha, só tenho que falar que, mesmo querendo o fim do Campeonato Carioca, o Campeonato Carioca é incrível. Não tem o que mais dizer. Que outro campeonato é assim, gente? Que outro campeonato? Provavelmente vai ser tudo isso que vocês falaram de vai passar onde, vai ser mais emocionante que o próprio jogo. Tem outro campeonato que é assim. Então, por mais que a gente reclame, no fundo, a gente chama o Campeonato Carioca. Então, não tem... A gente reclama por nada mesmo. Então é isso, gente. Eu queria agradecer vocês a presença aqui na mesa. Queria agradecer a você que assistiu a gente até o final nessa versão extra do Linha de 5, para a gente se redimir da semana passada. Lembrando que sexta-feira a gente volta aqui com mais assuntos. Vamos repercutir essa questão do jogo do Flamengo, como foi. Vamos falar do resultado. E vamos esperar aí esse mundo do futebol indefinido, doido, adjetivem como quiserem. A gente vai... O que é certo é que a gente vai falar muito sobre ele aqui na próxima sexta-feira. Se você gostou desse novo programa, eu peço para que você curta, você compartilhe, você se inscreva no canal. E até sexta-feira. Sexta-feira tem mais Linha de 5. Um abraço.